Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Helene Duarte. Nós vamos falar agora sobre as inter-relações entre educação e sociedade, reprodução e transformação. Esse conteúdo, ele é um conteúdo que está no edital do IF Sertão PE, né? A gente tem uma turma de mentoria para o concurso docente e esse material a gente montou com base em Cipriano Carlos Lucchesi, né, a partir do livro dele, Filosofia da Educação, e com base no capítulo 2, né, desse livro, Educação e Sociedade, Redenção, Reprodução e Transformação, ok? É, no edital, eles colocaram reprodução e transformação, mas a gente também vai falar sobre redenção, porque mesmo que não caia diretamente, pode cair indiretamente, pode atrapalhar nas questões e tal. E aí, nós montamos um material, principalmente considerando o fato de que o que as bancas cobram mais é como está o texto mesmo, né, do autor, ipsis literis. As bancas tentam, no geral, não mexer muito nos textos, fazer paráfrase e tal, porque por exemplo, vejo isso como uma segurança da banca e também uma diminuição do trabalho da banca, não é? E aí a gente trabalha tanto quando vamos estudar legislação, quando também vamos estudar esses assuntos de conhecimentos pedagógicos, né? Esse conteúdo aqui, ele é o conteúdo de conhecimentos pedagógicos, e que é a parte dos conhecimentos pedagógicos e educação profissional. E aí a gente prioriza o texto na íntegra, né, pelo menos como forma de fichamento também, para facilitar, né, o nosso entendimento e a gente não, né, assim, obter êxito na hora de fazer a prova. Então, nós temos um cronograma, um cronograma aqui que nós fizemos para conhecimentos pedagógicos, legislação e língua portuguesa. E aí, essa turma, essa mentoria, volta e meia, algumas pessoas perguntam sobre vagas e tal. Até hoje eu vou liberar as últimas vagas, mas depois né, a partir de amanhã eu já não vou ter condições de segurar, tá? Principalmente porque é mentoria. Então, nós vamos trabalhar esse conteúdo de as inter-relações entre educação, sociedade, reprodução e transformação, com base no QESE, e também depois vamos seguindo os outros conteúdos, ok? E aí tem um plano bem legal até a última semana aí para o IF Sertão, e a gente vai seguir esse plano. Então, a nossa lógica não é simplesmente a lógica de, vamos fazer questões sem ter conteúdo nenhum, sem ter conhecimento nenhum, não é para a gente ficar frustrado, muitas vezes, ou então, assim, aprender de forma muito superficial. E aí, lógico, se você não tiver tempo nenhum, e quem, por exemplo, for começar do zero hoje, legislação, conhecimentos pedagógicos, é, vai ser um pouquinho mais, né, mais compridinho esse título aí do conteúdo, mas assim, quem for começar hoje esses conteúdos, é porque é conhecimentos pedagógicos e educação profissional, técnica e tecnológica. Quem for começar hoje tudo do zero, realmente não vai ter muito tempo, né? Mas vai ter que contar muito com sorte. Então, a gente não pensa muito nessa questão de sorte, tá? Então, vamos lá, para o nosso conteúdo aqui. Olha exatamente que tá bonitinho. Eu fiz umas marcações de amarelo. E em alguns momentos tem até umas palavras também destacadas em negrito. Eu preferi destacar em negrito do que itálico, né? São grifos do autor, mas eu não vou ficar fazendo uma coisa super de acordo com a BNT aqui, tá? Então eu troquei e mantive mesmo só os títulos em itálico, que eu acho que fica bem mais organizado. Em alguns momentos vão ter esses trechos assim, em amarelo e em negrito também. Então são coisas, por exemplo, que caíram em questões, tá? Então são parte do texto ali, ipsis literis, do jeito que tá, que caíram nas questões, tá bom? Às vezes com pouquíssima alteração, mas assim, no geral, muito o texto do jeito que está aqui. Também mantive o texto um pouquinho longo, porque algumas pessoas têm conhecimento,
né, desses conteúdos de didática, né, de filosofia da educação e tal, e outras pessoas não têm muito. Então é interessante a pessoa ter um pouquinho mais de conhecimento. Agora vamos encostar mais um pouquinho aqui. E aí, já falei, né, sobre o livro, inclusive, esse conteúdo, ele antecede o conteúdo de tendências pedagógicas, que é o próximo capítulo, que foi escrito por Libânio, né, que foi escrito por José Carlos Libânio, tá? Faz parte do livro de Lucchesi, mas é um capítulo que foi escrito por Libânio. E aí, a grande questão aqui é como é que esse sentido, né, da educação dentro da sociedade, né? Como é que a gente pode compreender a educação, né, e esse direcionamento? Como é que a gente pode compreender essa relação, né? E aí, Luquez começa, né, já faz sua introduçãozinha, vou tentar também eu não vou fazer uma super leitura de tudo aqui, eu vou tentar sempre dar uma explicada para também não ficar uma coisa longa, tá? Então, alguns dizem, por exemplo, que a educação é responsável pela direção da sociedade, né? Tipo assim, salvando a sociedade, dando um direcionamento à sociedade. Um outro grupo entende que a educação ela vai reproduzir a sociedade como ela está. E um terceiro grupo compreende a educação como uma instância mediadora, de uma forma de entender, né, e também viver a sociedade, né? E aí esse terceiro grupo, ele entende que não vai, né, que a educação não vai nem salvar nem reproduzir, né? Mas que ela vai servir de meio para a efetivação de uma concepção de sociedade. E aí ele vai destrinchando, né? Esses três grupos, né, de entendimento desse sentido da educação na sociedade, eles são expressos, né, a partir daqui, pelos seguintes conceitos. Então, a educação como redenção, que é essa coisa do salvar, de direcionar a sociedade, de, né, salvar a situação que a sociedade está. A educação como reprodução, que é essa ideia, né, de reproduzir, de, tipo assim, de reproduzir a coisa do status quo, né? De manter como está, né? A educação como meio de transformação, que é como eu acabei de falar, ela vai mediar, né, essa, não vai nem reproduzir, nem salvar, e aí ela vai ser um meio para a mudança, né, para a transformação, tá? E aí é muito importante entender que são três tendências filosófico-políticas, geralmente eu troco. E aí elas são filosóficas porque compreendem, né, o seu sentido e são políticas porque constituem um direcionamento para a sua ação. Então, são filosófico-políticas, tá? E aí, como eu falei, é uma base também para entender o assunto de tendências pedagógicas que vem depois, ok? A educação como redenção, como eu falei, no conteúdo lá, eles não colocaram a palavra redenção, né? Mas é muito importante a gente entender a educação como redenção para ir para a reprodução e transformação. Então, essa primeira, né, das três tendências, ela concebe a sociedade como um conjunto de seres humanos que vivem, sobrevivem, um todo orgânico, harmonioso, com desvios, né, de grupos de indivíduos que ficam à margem desse todo. E aí, o que que importa aqui? Né? Importa manter e conservar a sociedade e buscando integrar os indivíduos nesse todo social. Então, naturalmente, a sociedade está lá, posta, né, organizada com seus elementos e tal, e aí o que importa é fazer essa integração, né, desses, a gente tem um termo nas igrejas que é os desviados, né? Então, é integrar os indivíduos nesse todo social, tá? E aí, a educação, ela é voltada para a formação da personalidade dos indivíduos, né? Para o desenvolvimento das habilidades, veiculação de valores éticos, isso aqui é importantíssimo, também necessário à convivência social, que nada tem, né, mais a ver do tipo, tem a ver expressamente com essa ideia da redenção mesmo, né? De integrar todo mundo harmonicamente. A pessoa entendendo isso aqui já vai ajudar demais, demais, porque é a essência. Só que aí tem algumas coisinhas aqui dessa parte que
que caíram em questões, tá? Algumas especificidades. Então, é importante ver bem o texto por isso, tá? Volto novamente, textinho que está todo né, destacado de amarelo e em negrito é porque caiu, tá? Então, a educação seria, assim, uma instância quase que exterior à sociedade, pois de fora dela contribui para o seu ordenamento e equilíbrio permanentes, tá? E a educação, nesse sentido, tem por significado finalidade a adaptação do indivíduo à sociedade. Então, entender, vai salvar, vai integrar o indivíduo à sociedade, tá? E aí, reforçar laços sociais, promover coesão social, né? Garantir essa integração, tá? Aí isso aqui é mais do mesmo do que eu falei ali, tá? E importante também isso aqui, ó, que é óbvio, né? Mas na cabeça de algumas pessoas talvez não seja tão óbvio assim. É um modo ingênuo de compreender a relação entre educação e sociedade, né? Porque nitidamente é uma coisa que a gente percebe, que é uma ingenuidade pensar a educação e sua relação com a sociedade dessa forma. E aí, por que que eu destaquei isso aqui também? Porque isso aqui caiu em questão. E aí a nossa preocupação, porque enquanto você entender a educação como redentora e tal, ótimo, mas daí começar a citar nomes, grupos, você tem que ter conhecimento disso. Caiu em questão, quem for estudar por questão pode se dar bem, ou não, não sei. Mas também, já que as bancas fazem isso, inclusive as questões que eu encontrei desse texto de Lucchesi não foram de Fundatec, mas ainda vou ver se ainda vai aparecer alguma coisa, mesmo assim são questões no estilo da Fundatec. Então, um exemplo típico dessa concepção de educação como redentora da sociedade está em Comênio. Aí eu não vou falar tudo isso aqui, mas ele tem uma obra que foi publicada em 1657, que é Didática Magna, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. E aí, é essa coisa mesmo da redenção. Então, vai trazer essa compreensão de que Deus criou o mundo, né, bom e harmônico, e aí pela desobediência, né, o pecado, o ser humano, né, do casal ali originário, Adão e Eva, né, veio o pecado, que é o desequilíbrio, e aí Deus manda Cristo. Então, é uma coisa realmente bem bíblica, né? E aí é preciso, né, pela educação, através da educação, amar a sociedade. Então, é uma coisa, né, bem focada nisso. Além disso, nessa mesma questão, além de Comino, foram citados também os enciclopedistas da Revolução Francesa, né, que fazem parte da pedagogia tradicional, e os pedagogos do final do século XIX, que fazem parte da pedagogia nova. Então, essas informações, se a gente não estuda isso, não lê isso em algum lugar, não faz alguma questão disso, pelo menos, né, sobre isso, não lembra, tá? Então, e eles vão ter essa mesma perspectiva também da redenção, tá? Importantíssimo, Saviano vai ser citado aqui, Demerval Saviano vai ser citado várias vezes, porque Lucchesi vai trazer, né, a leitura que Saviano faz também dessas tendências. Então, essa tendência, né, de dar à educação a finalidade filosófico-política de redimir a sociedade é o que Saviani chama de teoria não crítica da educação. E aqui é muito importante, porque não só as bancas vão falar dessa questão da redenção, quem que exemplifica ali mais ou menos essa realidade e tal, eles também vão trazer essa questão de que se é crítica ou é não crítica, tá? Então é muito importante isso aqui. E aí, por que que ela não crítica? Porque ela não leva em conta a contextualização crítica da educação dentro da sociedade da qual ela faz parte. Então, é uma coisa assim, né? Como colocar ali mesmo, uma coisa praticamente externa que vai buscar redimir, integrar os indivíduos na sociedade, tá? Agora, apesar de ingênua, apesar disso tudo, ela uma tendência que se faz presente até hoje, né? Então, a gente sabe que existe essa realidade de pessoas que pensam assim, os meus atos são atos isentos de comprometimento com política e totalmente voltados para a redenção da sociedade, entendeu? Então, é importante também ter isso em mente, tá? Essas tendências, como
como a gente vai ver depois em entendedores pedagógicos, não simplesmente são coisas que estão lá no passado e ponto, e ponto. E aí, a partir daí, a gente tem a educação como reprodução da sociedade. Lógico que se cai numa questão, a forma verbal reproduz, a gente vai ter uma certa facilidade de responder. Mas não é só isso, né? Não é só isso que aparece, tá? Então, a educação aqui, ela faz integralmente parte da sociedade e a reproduz. Então, não é aquela coisa externa, como a gente estava falando da Redentora. A educação faz parte integralmente da sociedade e a reproduz. Diferentemente da Redentora, né? A educação aqui ela é uma instância, então, dentro da sociedade, exclusivamente ao seu serviço, tá? Então, não redime as mazelas, mas reproduz o modelo vigente, né? E faz o possível para perpetuar esse modelo. A diferença principal, né, é que essa redentora, ela vai realmente buscar corrigir os desvios, né, tornando-a melhor, né, tornando a educação melhor, mais próxima do modelo de perfeição social dessa harmonia idealizada aí. E a reprodutora, ela é um elemento, ela entende a educação como elemento da própria sociedade, tá? Então, e aí vai ser determinada por seus condicionamentos econômicos, sociais, políticos e, portanto, a serviço dessa mesma sociedade e de seus condicionantes. Então, por isso que ela é reprodutora. Importante aqui está em negrito e está destacado de amarelo, caiu em questão, tá? Aí, isso aqui a gente não pode esquecer. Lembrar que a. Vou destacar isso aqui também, porque a Redentora, ela tem uma visão da educação não crítica. A reprodutivista, ela é crítica, tá? E aí ela vai ser crítica, né? Porque ela aborda a educação a partir de seus determinantes, né? Mas, além de crítica, ela é reprodutivista. Aí, Saviani chama essa tendência de teoria crítico-reprodutivista da educação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque também caiu em questão, tá? Então, ter atenção, porque às vezes, não, mas só reproduz, não é crítica, né? Por que que vai ser crítica, né? Porque ela vai analisar essa realidade existente, mas ela não vai, ela vai reproduzir, entendeu? Então é importante entender isso. Aí, Althusser também aqui, Althusser é muito importante, né, nessa leitura aqui. O livro dele citado foi Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, e aí, a Luquez vai utilizar o Althusser para explicar muita coisa aqui sobre essa questão da tendência que, de acordo com Saviani, né, ela é crítico-reprodutivista. Então, ela não se traduz numa pedagogia, tá? Como o Luquez diz. Então, ela não tem um modo de agir para a educação, tá? E aí, esse modo de agir para a educação, a Redentora tem, tá bom? E a de transformação também vai ter, essa tendência transformadora também vai ter. Mas aqui, a reprodutivista, ela vai demonstrar como atua a educação, eu estou fazendo uns risquinhos aqui, ela vai demonstrar, igual minha cara, né? Mas deixa eu puxar aqui. Então, ela vai demonstrar como atua a educação dentro da sociedade e não como ela deve atuar, tá? Como atua e não como deve atuar. E aí, ela serve de reprodutora dessa sociedade, tá? Então, ela não propõe uma prática pedagógica, mas ela analisa a existente. E por analisar a existente, ela é crítica, né? E por reproduzir, ela é reprodutivista, tá bom? Aí, Luquez continua com. O gente usar a canetinha que tem que ficar tirando aqui. Luquez continua com Althusser, né? Explicando que a partir, através de ideologia, aparelhos ideológicos do Estado, Althusser faz, né, a partir de pressupostos marxistas, um estudo sobre esse papel da escola. Então, Luquez vai falar várias questões, né? E aí, lembrando que essa escola essa educação ela está ali inserida na sociedade.
Então, ela vai ser um dos aparelhos do Estado. Ela vai ser uma das instâncias da sociedade que vai ajudar a veicular a ideologia dominante para reproduzi-la. Então, a gente vai ver aqui, tem umas questões aqui que eu coloquei, mas embaixo vai estar de forma mais prática, né? Então, assim, dá um exemplo aqui, uma paráfrase que eles fazem de Marx, que ele faz de Marx, que o Althusser faz de Marx, que uma formação social não reproduz as condições de produção ao mesmo tempo que produz, né? Perdão, uma formação social. Ah, é porque ele colocou dessa forma o texto, mas eu vou dar uma olhada depois. Mas, tipo, se essa formação social, ela não reproduz as condições de produção, né, ao mesmo tempo em que produz, essa formação social ela não vai conseguir sobreviver nem um ano. Então, há essa necessidade, né, de para que a sociedade ela continue, ela sobreviva, ela, né, ela precisa reproduzir em todos os seus aspectos, reproduzir-se em todos os seus aspectos, tá? Do contrário, ela vai desaparecer. E aí, em termos mais aqui, em termos ainda mais práticos, quando a Althusser vai falar sobre a atuação na escola, o que que acontece? É necessário que se aprendam os valores, né, os saberes práticos, que é esse da savoir-faire aqui. Meu francês não é tão bom quanto o meu inglês, lógico. Mas, assim, é necessário aprender os saberes práticos, né? Então, você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a contar, né? E técnicas também, né? Tudo ali. Tudo que for de cultura científica e literária, mas coisas que vão ser utilizáveis para a produção. E também é importante aprender as regras dos bons costumes, porque essas regras de moral, da consciência cívica profissional, essas regras de respeito pela divisão social técnica do trabalho, elas vão continuar estabelecendo essa dominação de classe. Então, a gente tem que aprender não só se qualificar, mas também ter que reproduzir essa submissão dessas regras da ordem estabelecida, tá? Então, são duas coisas muito importantes, não é? É, aqui, de acordo com a análise de Althusser. A escola vai ser esse instrumento criado para otimizar o sistema produtivo e a sociedade a que ela serve. Então, não é só sobre qualificação para o trabalho, né? Mas também é sobre introjetar valores que garantem a reprodução comportamental compatível com a ideologia dominante. Então, tem que ter essas duas coisas, tá? Então, não é só tornar um aluno tecnicamente eficiente, mas também ele tem que ser mais competente para manter a sociedade determinada. E aí, a pessoa entendendo isso aqui, tá massa, tá? Porque não adianta só entender, é reprodutivista porque reproduz, né? Mas o que que tá por trás da essência disso? Porque Althusser pode ser citado, Saviani naturalmente acaba sendo citado mesmo indiretamente, entendeu? Então tem que ter esse conhecimento, tá bom? O Luquez também traz uma reflexão importante sobre a coisa de formação, né? Que formar quer dizer dar forma, padronizar segundo o modelo. Então, junto a esse saber, vem saber interpretar a sociedade, e aí, assim, essa formação, ela define esses fins da educação, né, da atividade escolar, e ela expressa bem essa ideia da reprodução. Então, é dar forma, é padronizar, tá? E a gente tem várias discussões em relação a isso, inclusive essas discussões vão para a parte de avaliação, de planejamento, de tudo. Então, Althusser afirma que é através da aprendizagem que alguns saberes práticos, né, savoir-faire, meu francês é meio inglesado, envolvidos nessa inculcação massiva da ideologia dominante, que são em grande parte reproduzidas, né, as relações aí de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Então, essa coisa mesmo da escola como um instrumento de reprodução, ou seja, né, de manutenção do sistema social vigente.
Entendendo isso aqui, gente, tá massa demais, tá? E aí, apesar de assumir, né, um posicionamento crítico em relação à abordagem, a Althusser acrescenta a ela uma perspectiva reprodutivista, né? E é importante aqui a coisa do pessimismo, né? Chegando ao pessimismo derrotista. Então, tem essa ideia, a redentora tem uma coisa de um otimismo, e a reprodutivista tem essa coisa do pessimismo. Também são duas palavras muito importantes aí, tá? E a terceira e última, que é a educação como transformação da sociedade, ela vai compreender a educação, isso aqui é importantíssimo, tá? Negrito aqui tudo por conta de questão mesmo, tá? Ela é entendida como mediação de um projeto social. A gente entendeu isso aqui, entendeu que é um meio para realizar um projeto de sociedade, com a possibilidade de trabalhar para a sua democratização, tá ótimo. Então, do mesmo modo que a reprodutivista lá inicia, né? Compreender a educação dentro da sociedade, com seus determinantes condicionantes, tem esse pedacinho, mas ela, ela vai fazer isso com a possibilidade de trabalhar pela sua democratização, para realizar um projeto de sociedade, com mediação de projeto social. Entendendo isso aqui, tá 100%, tá? Aí, o Luquezzi vai retomar, né, as outras duas tendências que eu acabei de falar, que a tendência redentora ela é otimista em relação ao poder da educação sobre a sociedade, então aquela coisa ingênua né, de forma externa, que a gente vai integrar os indivíduos e salvar e redimir, e a reprodutivista ela é pessimista, né? No sentido de que será sempre uma instância a serviço do modelo dominante da sociedade, como a gente já acabou de falar. A redentora, ela pretende curar das mazelas, adaptando os indivíduos, como a gente já falou, né? Que no fundo, né, não é outra senão aquela que atende aos interesses dominantes. Então, apesar de que a gente não está falando aqui sobre isso, né? Não super evidencia que essa tendência, dentro dessa tendência também esse modelo ideal de sociedade é aquele que atende aos interesses dominantes, mas é o que acontece, né? Só a terceira que realmente vai lutar em relação a isso, né? Lutar contra isso. A reprodutivista, né? Para ela, a educação não é senão uma instância de reprodução do modelo de sociedade, como a gente já falou, que inclusive é a sociedade vigente, né? Nos dois casos, a organização da sociedade é tida como natural. Então, aquela coisa, né? Um exemplo, né? Uma pessoa, ela não tem chance de ascensão, de mudança, através da educação eu vou crescer, eu vou poder me desenvolver, né? Ela é tida, nesse caso, a organização como natural e a histórica. Você não tem uma historicidade por trás das coisas. Por isso que, inclusive, muitas pessoas que não têm essa leitura da vida, elas pensam assim, não, mas é assim mesmo. Não, mas para que eu quero saber coisas sobre o período colonial? Mas por que, por exemplo, isso aqui mesmo, essa coisa de natural é histórica, é a visão que muitas pessoas usam para defender que elas não são a favor de cotas. Então, eu nem vou entrar nessa questão, mas se a gente pensar realmente a sociedade como ela é, como natural e a histórica, não histórica, a gente não vai entender realmente por que que as pessoas, né, por que que a gente precisa de cotas nas universidades, nos concursos e etc. Então, as formas de visão é que diferem, né, das duas assim. As duas entendem a sociedade como natural e a histórica, a redentora e a reprodutivista, mas a redentora, ela é otimista e a reprodutivista, ela é pessimista, tá? Já, né, os teóricos aqui da terceira tendência, que é a de transformação, elas eles nem negam que a educação tem papel ativo na sociedade, nem recusam reconhecer os seus condicionantes históricos sociais, tá? Então, consideram a possibilidade de agir a partir dos próprios condicionantes históricos. Então, isso aqui é, como a gente já falou aqui, é a essência dessa, né, para compreender essa tendência, tá? Então, essa terceira tendência, ela poderá ser denominada de crítica,
tanto na medida em que ela não cede a esse ilusório otimismo da Redentora, quanto também na medida em que ela interpreta a educação dimensionada dentro dos determinantes sociais com possibilidade de agir estrategicamente. Isso aqui também é importantíssimo, tá? Então, ela pode ser uma instância social na luta pela transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e concreta, atingindo os aspectos que não são só políticos, mas também sociais e econômicos, tá? Então, transformação, né? A busca por transformação, tá? E aí ela entende essa instância, né, como essa dialética que serve a um projeto, um modelo, um ideal de sociedade, ela vai intermediar, ela vai servir de meio para que esse projeto social se efetive, né? Para que isso aconteça na prática, tá? E aí, também acontece que se o projeto for conservador, ele medeia a conservação. Mas se o projeto for transformador, ele vai intermediar eu acho que essa palavra é estranha, me dê, a transformação. Se ele for autoritário, ele vai ser meio para a realização do autoritarismo. Se for democrático, ele vai ser meio para a realização da democracia. Então, é muito importante entender cada tendência por isso, tá? E aí, Luquez conclui, né, que essas três formas, aqui três tendências eu vou botar. Eu acho que estava tendência, gente. Essas três tendências filosóficas de interpretação de educação, elas redundam em formas de agir politicamente no contexto da prática pedagógica. Também não quer dizer que, né, a gente tem que observar cada tendência para entender como é que essa ação acontece. Então, na tendência redentora, resumindo, né, a gente vai ter uma proposta de ação pedagógica otimista, né, do ponto de vista político, que nos leva a acreditar que a educação tem poderes quase absolutos sobre a sociedade. A reprodutivista, ela é crítica em relação à compreensão da educação na sociedade, mas pessimista, né? Ela não vê qualquer saída para ela a não ser submeter-se aos seus condicionantes. Então, o que se mantém é isso aí. E por último, né, a tendência transformadora, que ela é crítica, vou destacar aqui, ela é crítica, né? Ela se recusa, tanto esse otimismo ilusório, essa coisa ingênua da redenção e tal, quanto também esse pessimismo que imobiliza, que não leva à ação, tá? Então, a tendência transformadora, ela propõe compreender a educação dentro dos seus condicionantes e agir estrategicamente para a sua transformação. Vejam que essa coisa de agir estrategicamente apareceu mais de uma vez aqui, não é? Compreender a educação dentro dos seus condicionantes também. Então, são coisas que são reafirmadas. Poderia simplesmente botar só uma vez, mas talvez não entrasse na nossa cabeça. Então, importante, tá? E aí, ela propõe se desvendar e utilizar-se das próprias contradições da sociedade, daí ela ser crítica também, para trabalhar realisticamente, criticamente pela sua transformação, ok? Eu vou destacar isso aqui também, porque é bem legal. E eu deixei uma questão aqui, tá? Como eu falei, não vi de Fundatec, essa versão, essas questões, elas, a maioria eu tenho visto que tem citado a versão de 1994, mas a diferença só de edição mesmo, de revisão e tal, mas não muda nada assim no texto. A minha é de 2011, esse aqui. E aí tá muito no estilo mesmo Fundatec, essas questões que eu tenho visto de pedagogia, tá? Então, vou dar uma diminuída aqui, que eu gosto de. Se bem que não vai adiantar muito, não. Eu gosto de riscar. Então, essa aqui é uma questão da Banca Imã, foi da Prefeitura de Paço do Lumiar, em 2018. É muito comum a Fundatec colocar também assertivas assim para analisar, né? Então, não está tão diferente assim. Algumas questões, inclusive, eu vou mostrar aqui da Fundatec, elas são muito diretas. Vou mostrar logo antes. São muito diretas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui essa prova de Sapucaia do Sul. Ela é de 2019, então tem mais um tempinho. A vantagem de conhecimentos pedagógicos é que a gente não fica, né, tão preocupado em relação à recência, né, das provas.
essa coisa da prova ser mais recente e tal, mas vejo assim, o estilo das questões, inclusive que eu comparo também com as questões mais atuais da Fundatec, você tem que ter conhecimento sobre o assunto. Porque você vai aqui, tem coisa que, lógico, dá para você fazer uma análise lógica do conteúdo, do que você já sabe, do seu conhecimento de mundo sobre o assunto, mas se você não entender, e Vasconcelos, por exemplo, é muito citado aqui, quando se trata de projeto de ensino, aprendizagem, de projeto pedagógico, se você não tiver uma leitura mínima de Vasconcelos, é muito arriscado confiar só em uma questão de Vasconcelos que você viu numa prova, para falar assim, ah, eu estou aqui no meu banco de questões e eu estou confiando totalmente só em responder questões. Você pode dar uma sorte, de cair realmente tudo dentro daquilo que você já está vendo nas questões, mas pode também perder questão porque você não tem o conhecimento, perdão, conhecimento sobre aquele assunto ali, tá? E aí aqui, ó, Paulo Freire, que vai ser o nosso próximo conteúdo aqui de saberes necessários à docência, tá? Então, assim, veja o estilo, né, das questões e tal. E tem questão que é exatamente desse jeito aqui. Essa questão não tá ruim de fazer, mas pode confundir? Pode. Mas tem questão que é assim, para Lucchesi, avaliar é. Para Vasconcelos, o projeto político pedagógico, o projeto pedagógico, não sei o quê para não sei quem, é muito direta. Eu vi muita diferença em relação ao Instituto Verbena, por exemplo, que bota os estudos de caso, que bota, né, umas historinhas, e aí você vai analisar, e você, muitas vezes, com base no seu conhecimento que você já tem, mais ou menos dos assuntos, você consegue fazer. Então, é complicado, tá? Eu vou mostrar aqui de Porto Alegre, essa de Porto Alegre já é mais recente, tá? Ela foi uma prova realizada em 2025, e aí eu vou mostrar também aqui as questões mais ou menos como são, tá? Aqui legislação também, a banca também, essa legislação mesmo é muito tranquilo, mas assim, tem questão que você vai ver, tem aqui a questão com o Perrenot, né? E aí, aí tem uma contextualizaçãozinha e tal, mas enfim, o conceito de competência entendeu? Com base nesse autor, o conceito de competência é, de acordo com Menegó e Santana, o principal objetivo do planejamento para professores e alunos entendeu? Então, se você não tiver conhecimento, é complicado, tá? Aí vem aqui Saviani, são os autores que eu mais vejo. Tá vendo Vasconcelos de novo com PPP, e aí, muita questão assim, ó, tá vendo? Então, estilo Fundatec. Colocar as assertivas para você avaliar, para você analisar, tá vendo? VOF, John Dewey. Então, assim, é nessa pegada, tá? E eu vou mostrar aqui, faço questão de mostrar no edital como os assuntos estão. Eles não colocam os autores, tá? Mas a gente sabe que quem vai falar de reprodução, transformação e tal é Lucchesi, tá? Quem vai falar de saberes necessários à prática educativa? Paulo Freire. Lógico que também é um assunto que se estende para os outros, mas pedagogia da autonomia tem a lista, né, desses saberes necessários, tá? E é o que se cobra, tá bom? Então, fechando aqui na nossa questão, e é importante falar o que eu estava falando, porque aí vocês também se orientam melhor para estudar. Vamos responder. Ao tratar sobre a relação educação e sociedade, que é o nosso conteúdo, Luquez, em 1994, apresenta e analisa três tendências filosófico-políticas: a educação como redenção, a educação como reprodução e a educação como um meio de transformação da sociedade. No que diz respeito a essas tendências, analisa os itens abaixo. Aí eu vou dar um tempo para eu beber uma água. E aí a gente tem aqui três opções. Converso muito com o pessoal da turma sobre as nossas estratégias também, para não perder tempo e tal. Então, às vezes a banca é bem inteligente para fazer a questão e você analisar aqui a primeira e já saber qual é o item correto que você vai marcar. Então, tem toda essa questão de estratégia. Mas aqui tá bem simples, tem, né? Tem essas três assertivas, a gente vai analisar. Pela tendência redentora, a educação seria uma instância quase que exterior à sociedade. Qual das três, né? Que faz isso? A redentora. Então, a educação seria uma instância quase exterior à sociedade, pois, de fora dela, contribui para o seu ordenamento e equilíbrio permanentes. É o que a gente acabou de falar aqui da Redentora. Então, essa aqui está ok, tá? Geralmente
eu boto um V, um F, um Xzinho, eu faço isso na minha prova. A interpretação da educação, aí eu já, deixa eu pegar logo as opções aqui, porque a gente já observa, né? E vê. Então, aqui, a gente já descarta C e D, né? Deixa eu lembrar se tem E. Não, essa aqui não tinha até letra E, não. Lembrando também que a Fundatec, né, ela múltipla escolha de A a E. Ela tem 5 alternativas. A interpretação, eu vou botar aqui, ver. A interpretação da educação como reprodutora da sociedade implica em entendê-la como um elemento da própria sociedade, né? Aqui tudo bem, determinada por seus condicionantes econômicos, sociais e políticos, né? Portanto, a serviço dessa mesma sociedade e de seus condicionantes. Até aqui tá massa. O que que é um BO para a gente nesse tipo de questão? Porque quando tá tudo errado, você fala, tá tudo errado. E quando uma boa parte está certa, confunde a gente. Qual é o problema dessa assertiva aqui? Ela não é uma tendência não crítica. Ela é uma tendência crítica. E de acordo com Saviani, crítica, né? Crítico reprodutivista, tá? Então, é muito fácil para a gente pensar a reprodutora como não crítica. A gente vai falar, poxa, mas não está mudando nada, está a serviço dessa mesma sociedade e tal, mas ela é crítica, né? Ela vai analisar esse modelo de sociedade vigente, e vai reproduzir, entendeu? Então, o problema aqui é esse negócio de não crítica. Então, essa aqui não entra. Aí bota um F, um X e tal. E aí a gente já sabe. A1 está correta, A2 não. E aí só pode ser letra B, né? Mas aí vamos analisar a 3, tá? Eu falo por uma questão de tempo. Se você já sabe que a 2 está errada, então aqui não está correta, aqui não está correta e aqui não está correta, tá? Porque também tem a 1 que está certa. Mas vamos ver também a terceira. A tendência que tende a educação como transformação da sociedade tem por perspectiva compreender a educação como mediação de um projeto social. É a primeira coisa que Luquezzi fala lá, não é? Então, a educação serve de meio ao lado de outros meios para efetivar-se um processo de democratização, né? Para realizar esse projeto social, tá? Então, importantíssimo ter um mínimo de noção desses textos para não se atrapalhar. Então, letra B é correta, A1 e A3 aqui estão bonitinhas, né? Itens corretos. Tem atenção também, que às vezes botam incorretos, né? E tal. Só trouxe essa questão, mas na minha turma a gente faz simulados toda semana e quando a gente corrige os simulados, eu faço tudo colorido. Então, o que que eu faço aqui? Eu acabei não fazendo, né? Porque eu estava riscando, mas aqui eu marco o que está errado, de amarelo, se meu mouse ajudasse. Aí eu marco o que está errado de amarelo. Aí eu coloco aqui do lado o que que é correto, é uma tendência crítica, né? Vou botar aqui, ó, por exemplo, de uma forma bem simples, crítica. Então a gente faz isso com todas as questões de legislação, com todas as questões de conhecimentos pedagógicos e a parte de educação profissional, tá? A gente faz esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui eu boto de azul para chamar atenção, ok? E aí, tem aqui alguns dados da gente, caso alguém tenha interesse, mas também lembrando que até hoje, porque essa turma é pequena, tem 6 ou 7 pessoas, e aí, 6 pessoas, e aí a gente não vai ficar fazendo mentoria, colocando mais gente e tal, tá? Uma coisa importantíssima, o que eu nunca falo no início, caso gostem da aula, curta, né? Dê uma curtida, porque isso ajuda muito no YouTube. Eu não costumo ficar fazendo muitas coisas ao vivo ou postando assim, então, pelo menos não falo, né? Esse tipo de coisa. E quem quiser entrar na nossa turma, a nossa turma não é só para o IF Sertão PE. Ela é para os concursos que têm saído de IF. Então, até dezembro de 2026 tem atualização e pode acessar o curso de forma vitalícia. Aí é isso, tem uns dados aqui, bom estar falando sobre isso com vocês e quem quiser né, poder estudar mais, ver os simulados e estudar aí dentro do nosso plano até a última semana, é só nos procurar. Bye, bye.